Com emoções à flor da pele e jogos repletos de tensão, a segunda fase da Copa do Brasil chegou ao fim, revelando os destemidos clubes que garantiram seu lugar na próxima etapa do torneio. Agora, é hora de mergulharmos nas batalhas que nos aguardam na terceira fase, onde os gigantes do futebol nacional se enfrentarão em busca da glória. É hora de descobrir os clubes que seguem para a terceira fase da Copa do Brasil 2024. Prepare-se para mais emoção e competição intensa. O Souza da Paraíba eliminou o Petrolina de Pernambuco vencendo de 1-0. O Vasco da Gama venceu a Água Santa de São Paulo nos pênaltis de 4-1. O Atlético Goianiense venceu o Real Brasília de 3-1 na segunda fase da Copa do Brasil. O Operário do Paraná eliminou o Vila Nova de Minas Gerais vencendo de 2-0 na segunda da Copa do Brasil. O Clube Regatas do Brasil, o CRB venceu o Athletic Club de Minas de 2-0 na segunda fase. O Cuiabá eliminou nos pênaltis a Portuguesa do Rio no tempo normal e empataram de 0-0. Nos pênaltis, o Cuiabá venceu de 4-3 para a Portuguesa. O Brusque eliminou nos pênaltis o ABC de Natal e empataram de 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis o Brusque acabou vencendo de 5-4. O Bahia eliminou nos pênaltis o Caxias do Rio Grande do Sul e empataram de 2-2 no tempo normal. Nos pênaltis o Bahia venceu de 6-5 para o Bahia. O Ipiranga do Rio Grande do Sul eliminou o Porto Velho quando vencendo de 2-0 na segunda fase da Copa do Brasil. O Sport Recife eliminou o Muricy de Alagoas nos pênaltis e empatou de 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis o Sport venceu de 5-4. O Internacional eliminou o Nova Iguaçu quando venceu de 2-0 na segunda fase da Copa do Brasil. O Sampaio Corrêa eliminou nos pênaltis o Ferroviário do Ceará e empataram de 0-0 no tempo normal. Já nos pênaltis o Sampaio Corrêa vencendo de 5-3. O América de Natal venceu o São Luís do Rio Grande do Sul de 3-0 na segunda fase da Copa do Brasil 2024. O Juventude do Rio Grande do Sul eliminou o Paysandu do Pará de 3-1 na segunda fase da Copa do Brasil. O Criciúma eliminou nos pênaltis o Brasiliense, empatando de 1-1 no tempo normal. Já nos pênaltis, o Criciúma venceu por 3-1. O Corinthians eliminou o São Bernardo por 2-0 na segunda fase da Copa do Brasil. O Águia de Marabá do Pará eliminou o Capital de Tocantins de 3-0 na segunda fase da Copa do Brasil. O Amazonas eliminou o Maringá do Paraná de 1-0 na segunda fase da Copa do Brasil. O Botafogo de São Paulo eliminou o Anápolis de Goiás de 2-1 na segunda fase da Copa do Brasil. O Fortaleza eliminou nos pênaltis o Retrô Brasil, empatando de 0-0 no tempo normal. Já nos pênaltis, o Fortaleza venceu por 3-2. Após uma fase de classificação intensa, é hora de reconhecer os clubes que garantiram seu lugar direto na terceira fase da Copa do Brasil. São eles: o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Red Bull Bragantino, o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Vitória, o Goiás, o Ceará. Antes do sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, a expectativa. Os clubes, divididos em dois potes, aguardam para descobrir seus próximos desafios. Quem enfrentará quem? Veja como ficou o primeiro pote com o melhor ranking da CBF de 2024. O Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Fluminense, o Grêmio, o Fortaleza, o Internacional, Bahia, o Botafogo, o Red Bull Bragantino, o Atlético Goianiense, o Ceará, o Cuiabá. Pote 2 ficou os piores do ranking da CBF: o Goiás, o Vasco da Gama, o Juventude, o Sport Recife, o CRB, o Vitórias, o Criciúma, o Sampaio Corrêa, o Operário do Paraná, o Botafogo de São Paulo, o Brusque, o Ipiranga, o América de Natal, o Amazonas, o Souza da Paraíba, o Águia de Marabá,